Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso, e a música da nossa análise de hoje é... Você é fã dessa banda? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, a análise de hoje é inspirada no pedido de um dos inscritos aqui do canal. E quando eu olho para o conteúdo dessa música de hoje, ela me permite falar sobre um tema que eu ainda não tinha abordado nas análises anteriores, pensando em todas as bandas e músicas que já passaram por aqui. É inédito o tema que vamos conversar hoje. Acho que até é de propósito que eu vim de vermelho hoje, pois vamos falar sobre paixão. Então, será que a gente vai falar sobre pessoas apaixonadas? Bom, na verdade, para quem já conhece a música, já vai estar mais ou menos esperando do que vamos falar hoje, pois afinal ela dá muito a ideia de alguém que está decepcionado com alguém e que foi-se após um relacionamento. Então eu até começo dizendo aqui a frase de que dizem que quem muito espera se decepciona e que quem menos espera tende a se surpreender. E talvez na música seja uma pessoa que tenha esperado demais de um relacionamento que viveu ali, e um relacionamento que aparentemente foi bom. Porém, assim, embora trata-se de uma verdade, né, faça sentido essa frase de que quem muito espera tende a se decepcionar e quem não espera tende a se surpreender um pouco mais com as coisas que acontecem ali na realidade, não é uma verdade absoluta, porque nem sempre nossas frustrações são somente por responsabilidade nossa. Então, vamos tirar um pouco esse mundo das costas, pois afinal as outras pessoas também podem pisar na bola. Então, diante disso, a gente pode vir a suspeitar dessas duas hipóteses nessa música, porque ela não define em nenhum momento quem foi, né, o causador do sofrimento, se foi a pessoa que teve muitas expectativas ou se foi o outro que pisou na bola. Mas o que mais é importante destacar aqui na análise de hoje, que quando se trata de paixão, o mais importante é saber o que fazer quando chega ao fim, porque a paixão ela tem um prazo, é diferente do amor. A paixão é algo que vai vir a definir se eles vão se conectar ali, né? O casal ou aquilo, né, que a pessoa está pelo qual muito apaixonada, investindo todas as energias, ações, expectativas, sonhos, enfim. Então assim, a paixão ela tem um prazo e fica a pergunta, o que acontece ao fim, né, quando chega ao fim disso? O amor, ele é validado a partir de muitos fatores que acontecem após a finalização da paixão, e eu diria até que é quando o casal escolhe fazer uma manutenção de tudo aquilo que eles vivenciaram juntos nessa experiência da paixão. Então eu encontro essa maneira assim bem simples de te explicar para fazer uma diferenciação do que se trata de paixão para o que se trata de amor. E quando se trata dessa música, eu penso de que é um casal que viveu ali boas experiências nesse período de extrema paixão e que por um momento, quando chegou ali o grande final de decidir o que poderia ser aproveitado dessa experiência, acabou que veio a frustração do fim. Então eu separei 3 trechos aqui da música para a gente discorrer melhor sobre o assunto e falar sobre excesso de expectativas e o que muitas vezes está associado a uma carência e de que o outro, né, quando pisa na bola, ou de que simplesmente escolhe por livre e espontânea vontade não validar aquele amor, pode causar na pessoa da qual estava ali criando muitas expectativas em cima dela. Então a primeira frase que eu trago aqui da música é quando ele diz que sabe que ela deu tudo que possuía, e até destaco para o momento que ele fala que pode sentir as risadas. Então traz essa ênfase para algo que foi legal, prazeroso, teve uma troca, mas essa frase de que eu sei que ela deu tudo que possuía já me causa ali, como psicanalista, uma pulguinha atrás da orelha. Porque para uma pessoa que é carente, uma pessoa que se entrega totalmente para a paixão, que vive aquilo com unhas e dentes, ela passa a enxergar tudo que o outro faz como algo muito máximo, tipo, enxerga o máximo no que deveria ser mínimo,
como, por exemplo, tratar com educação, dar um bom dia, receber com um sorriso, demonstrar o quanto está gostando de estar ouvindo o que você está falando, te olhar nos olhos, prestar atenção naquilo que você fala. Então, muitas vezes, numa relação onde uma das pessoas ela é muito carente, ela tende a se relacionar com essas expectativas de uma forma muito fora da realidade, ela tende a olhar para aquilo que a outra pessoa faz, que é o mínimo de que você deveria ter ali com uma outra pessoa, né, no momento que você está tendo contato com alguém, como algo extraordinário. E muitas vezes isso é reflexo de uma história de vida, onde não tinha esse olho no olho, alguém para te ouvir, alguém para perguntar como é que você tá, alguém para te abraçar, alguém que realmente parece demonstrar importância por você. Então já me chama a atenção nisso e o quanto, né, a gente já pode tirar daqui esse questionamento e levantar essa bandeira no dia a dia aí da sua vida, né? Não estou dizendo necessariamente que você está passando por uma paixão nesse momento, mas em que momentos da sua vida você acaba vendo muito numa coisa que na verdade não precisaria. Poxa, aquela pessoa me trata tão bem e na verdade ela só está sendo educada. Então às vezes é realmente um estralar de dedos para você perceber se você não está colocando muita ênfase em algo que está denunciando na verdade as suas dores, as suas carências, algo que talvez você precise olhar ali com mais atenção, porque quando identificamos que damos muitas ênfases, né, que a gente dá muita ênfase para algo que não deveria, a gente tende a pisar um pouquinho ali no freio e perceber que muitas das frustrações que aquilo poderia vir a nos acometer, elas já são ali desmontadas no momento que você cria esse nível de consciência. Então esse é o primeiro trecho que eu digo aqui que é interessante da gente falar, porque mostra de que essa paixão estava até então sendo positiva. E aí o segundo trecho, que é quando já se fala de pilhas de telas vazias, peças intocadas de argila, as imagens foram todas banhadas em preto. Eu acho interessante porque aqui já mostra o que aconteceu após, né, findar essa paixão, que provavelmente foi ali uma pessoa que escolheu não dar seguimento, ou porque pisou na bola, enfim, né, não deixa claro se foi uma traição ou algo nesse sentido, mas quando fala disso, né, então, ou seja, a gente tá vendo aqui uma coisa que pode ter sido real, né? Então, ou seja, pode ser que realmente existam telas que a pessoa ali tinha comprada para colocar fotos deles, fazer pinturas, argilas para... Ele traz nessas frases a ideia de construção. Então, ele tinha expectativas de construir marcas, de deixar registrado aquela experiência de alguma forma. Numa letra de música, como foi o que aconteceu aqui, né? Numa pintura, numa fotografia, num vaso, né? Na questão da argila. Porém, aqui a gente já não tem tão nítido para nós compreendermos se trata de hipóteses que foram criadas na mente de uma pessoa que já estava pensando lá no futuro, em tudo que podia acontecer, deles construírem juntos, ou de uma pessoa que realmente foi lá, investiu, comprou, construiu e quando olhou para o lado não tinha mais aquela pessoa ali do lado para realmente desfrutar com ela daquele momento de registro, né? De marcar de fato a história. Então aqui a gente pode colocar de que essas imagens que ele fala que foram banhadas em preto podem ser não só lembranças, mas o mundo ali, quem ele é, passa essa ideia, né, de quem ele é, foi manchado em preto, porque quando se trata de um fim, seja fim de um relacionamento, desemprego, de uma amizade que você perde, a morte de alguém, você perdeu, enfim, o seu CD favorito, vamos colocar assim, não foi no show da banda que queria, nós somos mergulhados numa melancolia, que é diferente de uma depressão. A melancolia ela é uma tristeza profunda também, mas que tendemos a passar todos nós quando nos deparamos com grandes perdas, e não saber lidar com essa melancolia é que muitas vezes vai vir a desenvolver uma depressão a um curto, médio e longo prazo. Então, nesse momento aqui, a gente pode tirar como compreensão de que quando você se vê diante de uma pilha de planos, né, que você tanto investiu de forma real ou ilusória, você tende a ser impactado com a mesma intensidade, porque de uma certa forma você criou expectativas, você tinha a necessidade de fazer com que aquilo desse certo. Então, ou seja, diante
diante de uma situação como essa, pode ser que você se pergunte, tá, então, se independente se foi ilusório ou real a criação desses planos, o que fazer diante disso, né, para não ser acometido com tanta força? Como nós estamos falando de uma paixão que a pessoa provavelmente ela estava depositando muito do que ela gostaria de realizar de desejos nesse relacionamento, acaba sendo meio escasso aqui as possibilidades de ter nesse momento que já vivenciou, de tornar ali, como que eu posso dizer, menos doloroso, porque ali ele só tá vivendo a consequência do que ele começou a plantar lá no início desse relacionamento. Mas trazendo aqui para uma pessoa, por exemplo, que ainda não começou um relacionamento, que ainda não tá nesse momento mergulhada na paixão, ou que não fez esses planos ainda, a ideia é que você tome sempre muito cuidado de fazer planos incluindo pessoas sem antes consultá-las se elas querem fazer parte desse plano com você. Então, ou seja, no caso dele, se ele tivesse feito esse tipo de análise lá no começo dessa paixão, poderia ser que esse momento de olhar para o que ele deixou de construir não fosse tão doloroso, porque talvez nem tivesse existido o investimento dessas coisas, sabe? Então, para uma pessoa que vai começar, é interessante já colocar isso ali, né? Por exemplo, eu tenho planos de tal coisa, viajar, ter filhos, já me imagino com você a longo prazo e ir sondando com a pessoa, se você quer construir algo que depende de outra, se ela tá ali na necessidade, nessa mesma necessidade que você, e principalmente se tem condições de atender essas expectativas que você está criando, porque junto você vai perceber se você está cobrando demais, se a pessoa, né, de uma certa forma vai estar ali se identificando com os mesmos planos que você. Então, olha só quanta coisa bacana que a gente já dá para perceber só com essa parte aqui, né, desse trecho. E o terceiro trecho da música que eu separei para costurar com os outros apontamentos que eu fiz até aqui é quando ele se trata dos pensamentos dele e da percepção distorcida que ele passa a ter do mundo quando tudo isso desmorona, né, após o findar dessa paixão. E aí ele até diz exatamente o seguinte: os pensamentos distorcidos que giram em volta da minha cabeça. Então, assim, de uma certa forma ele percebe que tem muitos pensamentos ali que não necessariamente tem sentido, mas que ainda assim fica aquela dúvida de o porquê que não deu certo, o que será que eu fiz de errado, tínhamos tudo aquilo de experiências positivas, por que aquilo não foi validado? E é tão interessante que o que eu mais quero chamar a atenção nesse trecho, juntando com outras 3 frases na música, que é quando ele diz... pergunta, como pode o sol se pôr, girando ao redor da sua alma, como terra ao redor do sol? Então você vê o quanto a pessoa, a ponto de comparar o sistema ali solar, porque pensa de que é a única coisa que a Terra faz, girar em torno do Sol, é a prioridade mega do sistema solar ali, no caso da Terra especificamente. Então, o que será da Terra o dia que ela deixar de girar em torno do Sol? Né? Hipóteses misteriosas aí, né? Mas boa coisa pra gente não é. Mas o que eu quero trazer aqui desse exemplo para compreender essa ideia da paixão? O perigo que se encontra de tornar a sua paixão a sua única e exclusiva prioridade de vida. E olha que interessante a denúncia que isso nos ajuda a fazer aqui na vida que a gente leva. Será que nós também olhamos para algumas coisas na mesma intensidade, no mesmo nível de prioridade, igual a Terra gira em torno do Sol? Porque nós não temos, na verdade, essa obrigação de estarmos somente à função de uma única coisa, inclusive nem é saudável. Nós temos muitos setores de vida. Temos o setor de amigos, né, trabalho, tem o emocional, tem o autoconhecimento, o relacionamento amoroso, a família, tem várias, espiritualidade para quem acredita. Então, só aqui você já vê que tem vários setores da vida que precisam ter da sua atenção. Então, a cada
momento do dia, a cada hora do dia, você tem uma prioridade diferente. Então, quando você substitui essas várias prioridades que você tem de acordo com cada momento da sua vida e resume isso a uma única coisa, é óbvio que na ausência dela você vai tender a ter pensamentos distorcidos, ficar ali sem rumo, questionando-se de como que o sol pode se pôr, como é que o dia pode continuar acontecendo quando eu tô aqui me sentindo perdida, não sabendo para onde ir. Então, cuidado para tudo aquilo que você torna prioridade no momento em que você está com a sua paixão no controle, porque isso pode ocasionar muitas e muitas frustrações. E a outra coisa que eu quero pontuar aqui para você é pensando nos dois personagens que a música nos permite pensar. Na vítima, né, que tá ali se relacionando com alguém que é extremamente comandado pela paixão, pelas expectativas, e pela pessoa especificamente que tá vivendo essa paixão, né, mergulhado naquele momento ali, controlado pelas expectativas. Se você é essa pessoa que é dominada por essa intensidade, por favor, olhe com carinho isso e procure tratar em você a maneira intensa da qual você lida com as suas emoções, com as suas paixões, com os seus relacionamentos, as expectativas que você coloca nas outras pessoas, porque se você não souber e aprender a controlar isso, você tende a sempre estimular em relacionamentos que venham a fracassar ou a contribuir para muitas frustrações. Então, tenta trabalhar isso com você. Se você não conseguir sozinho, procura aí uma profissional, né, uma psicóloga que possa te ajudar. Agora, se você está do outro lado, é a pessoa que está se relacionando com alguém e percebe que ela está muito, né, além do que poderia estar no momento que vocês estão vivendo, que poderia ser algo mais light, mais leve, e vê que vale a pena investir nessa pessoa, conversa com ela, traz um pouquinho ela para essa realidade, colocar os pés no chão. Se for uma pessoa resistente, indica ali uma terapia ou algo que venha ajudar vocês a continuarem usufruindo dessa paixão enquanto ela não venha, né, a ser concluída e vocês virem a tomar a decisão de validar ou não isso num amor. Porém, é claro que sempre vai ter aquelas pessoas resistentes a aceitar aquilo que você pode propor. E aí fica a difícil decisão de você escolher prolongar algo que já talvez não esteja caminhando bem, ou naquele momento já colocar um ponto final e impedir que você e aquela outra pessoa venham a construir um cenário muito próximo do que a música descreve. Então, fica esse alerta aí pra você. O que você achou da análise musical de hoje? Deixa aqui nos comentários, inclusive sugestões de músicas que vocês gostariam de ver por aqui. A lista de indicações já está ficando extensa e é uma coisa muito prazerosa de poder compartilhar com vocês e que na medida do possível eu vou vindo trazendo elas para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que vão gostar do mesmo conteúdo e te espero na próxima. Um beijo da Bia e até lá!